Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Professor Cristiano Andrade de volta, trazendo mais uma aula de Química. Hoje a gente vai trabalhar mais a parte de teoria, né? Depois a gente vai desenvolver exercícios. Vamos falar sobre reações químicas, a classificação das reações químicas. Basicamente é o seguinte, o que é uma reação química? Reação química é quando você tem produtos que vão gerar, reagentes que vão gerar produtos. Então a gente tem, reagentes. Tá? Então você tem alguma coisa que vai reagir. Então a reação às vezes é espontânea, às vezes não é. Às vezes você tem que aquecer para ocorrer, né? Ou às vezes você tem que colocar em meio aquoso, né? Tem algumas condições, coisa que a gente vai trabalhar futuramente aí, né? A gente vai pegar esses detalhes mais para frente. Mas tem uma série de fatores que vão ajudar a reação a ocorrer ou não, aumentar a velocidade, tipo de coisa. Mas aí é um outro assunto que a gente vai desenvolver posteriormente. Inicialmente a gente tem que falar o seguinte, reagentes, né? A gente vai ter do lado esquerdo. Então vamos supor, eu tenho aqui a combustão, tá? Um exemplo de reação, combustão. Eu vou queimar o carbono, tá? O carbono, ele tendo, como é que fala? Você tendo uma faísca, ele começa a pegar fogo. Ele vai reagir com oxigênio e vai formar gás carbônico. Isso aqui é um tipo de reação, certo? Então, a gente tem dois reagentes e um produto. Então, a quantidade de reagentes, a quantidade de produtos pode variar. Por isso que a gente vai, inclusive, trabalhar com a classificação das reações, né? Vocês vão entender rapidamente como é que funciona isso aí. E aqui são os produtos, tá? Então, do lado direito são os reagentes, é o que a gente tem, todos os elementos que a gente tem, toda a substância que a gente tem antes de ocorrer a reação, e produtos, todas as substâncias, todos os elementos que a gente tem depois de ocorrer a reação, tá? Então, síntese ou adição. Síntese ou adição, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois ou mais reagentes. No caso aqui eu coloquei A mais B, de repente mais C, alguma coisa assim. Um nome genérico, né? Nome genérico aí, depois a gente vai entrar nos detalhes para você entender melhor. E eles vão reagir, vão se transformar numa substância só, né? Então, um exemplo aqui, a combustão do gás carbônico. Você tem carbono, você tem oxigênio, você colocou calor, né? Colocou energia lá que você vai colocar uma centelha, né? Você vai colocar uma faísca para começar a pegar fogo e vai se formar o que? Gás carbônico, CO2, tá? Tem combustão incompleta também? Tem. E aí vai formar, ao invés de ser CO2, vai se formar CO, que é o monóxido de carbono. Aqui é dióxido de carbono ou gás carbônico, tá? Então repetindo, dióxido de carbono ou gás carbônico, beleza? Depois a gente vai ter outro exemplo aqui, reação de hidrogênio, o hidrogênio puro, hidrogênio gasoso, com oxigênio, vão reagir para formar água, H2O. Lembrando que está tudo balanceado, tudo bonitinho. 4 átomos aqui de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio aqui. 2 de oxigênio, 2 vezes 1, 2 de oxigênio, tá? Nós temos também, vou deixar o link aqui, nós temos também aulas sobre balanceamento de reações, dê uma olhadinha lá que é interessante. Bom, depois o outro tipo que a gente vai ter, reação de análise ou decomposição. Análise ou decomposição é exatamente o contrário da síntese ou adição. Aqui, na síntese ou adição, você tem 2, 3 ou mais, né, substâncias que vão reagir para formar uma só. Análise ou decomposição é justamente o contrário. Você tem uma só e ela vai se dividir em 2, 3 ou mais, né? Então, R aqui, né, eu coloquei R de propósito por causa de reagente, né? Você tem um reagente só e vai ter 2 ou mais produtos. Você vai ter multiprodutos aí. Então, o exemplo aqui, H2CO3, né? O ácido carbônico. Esse aqui é um ácido carbônico. Nós temos também aula, vou deixar o link aqui, nomenclatura de ácido. Dá uma olhadinha lá que é muito importante saber isso aí. Então, esse aqui a gente tem, o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é instável, né? Ele não tem estabilidade, né, na condição normal dele, na condição do meio ambiente, esse tipo de coisa, né? Nas condições de pressão e temperatura normais, né,
na atmosfera, ele não tem estabilidade. Então o que acontece? Ele vai se decompor, tá? Então pode ver que a quantidade de hidrogênio é igual aqui, de carbono, de oxigênio tem 3, ó. 1 mais 2 são 3. Ele vai formar o quê? Água, H2O, e CO2, né? O gás carbônico ou dióxido de carbono. Beleza? Depois a gente vai ter, ó, 2KClO3. Então, isso aqui é um sal, né? Esse sal, ele vai se dividir, né? Vai formar o outro sal KCl e 3O2, tá? Esse aqui é o clorato de potássio, tá? Clorato de potássio. Também temos aula sobre nomenclatura, eu vou deixar o link aqui, ó. Temos aula sobre nomenclatura disso aí também. Então esse aqui é o clorato de potássio, ele vai formar o quê? Cloreto de potássio mais oxigênio, tá? Aqui é o gás oxigênio puro, igual aquele que a gente respira, beleza? Depois a gente vai ter, ó, outro tipo que é reação de deslocamento ou simples troca. Aqui você vai ter pelo menos 2 reagentes e pelo menos 2 produtos. Então ele vai trocar de lugar, um vai trocar de lugar com o outro. Então a gente tem, ó, AB mais C, né? Então aqui, considerando que a gente tem 2 elementos aqui, pelo menos, e tem um elemento aqui. Esse aqui é uma substância pura, né? Tem um elemento só. E aí ele vai trocar de lugar, né? O A, ele passa a ficar sozinho. E o C, ele troca de lugar com ele. Ele se agrupa com B, né? Aqui eu posso ter também, ó, AB mais C. Ao invés do C trocar de lugar com o A, ele vai trocar de lugar com o B, tá? O C que estava sozinho, ele vai trocar de lugar com o B. O B vai ficar sozinho, o A e o C vão se combinar. Então, exemplo aqui, ó, eu tenho H2SO4, que é o ácido sulfúrico, reagindo com zinco metálico, né? O que acontece? O zinco, ele tem uma reatividade maior. A gente vai falar um pouco sobre isso logo mais, tá? O zinco, ele tem uma reatividade maior. Então o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o hidrogênio. Então o hidrogênio vai ser deslocado, ele vai ficar sozinho, e o zinco vai entrar no lugar dele, vai formar sulfato de zinco, certo? Então o ácido aqui, você tem um metal, esse metal vai deslocar, né, que é o zinco metálico, vai formar um sal, tá? Sulfato de zinco. Depois a gente tem outro exemplo aqui, ó, 2NaBr, que é um sal também, brometo de sódio, e tem o cloro, né, metálico. Ah, desculpa. O cloro gasoso, metálico não, gasoso. Cloro gasoso. Então o cloro vai deslocar o bromo, por quê? Porque ele tem uma reatividade maior. Eles são halogênios, tá? Família 7A, eu vou deixar o link aqui, que a gente tem aula também sobre tabela periódica. Então ele vai deslocar, vai trocar de lugar, tá vendo? O bromo e o cloro vão trocar de lugar. Fica 2NaCl, que é o cloreto de sódio, e Br2, que é o bromo, ok? Na sequência a gente pega outro tipo aí. Bom, finalizando o quarto e último tipo aqui de reação química, a gente vai ter dupla troca. Dupla troca, a gente vai ter, ó, um composto aqui com 2 elementos pelo menos, e aqui também. E eles vão trocar de lugar, né? Um exemplo aqui que a gente vai ter, ó, é o nitrato de prata, que é um sal, e o cloreto de sódio, que é outro sal. Eles vão trocar de lugar. Então, a prata vem para cá, certo? E o sódio, ele troca de lugar e vem para cá, ó. Ok? Né? Então, o nitrato, ele estava com a prata, agora ele passa a ficar com o sódio, né? O cloreto, ele estava com o sódio, agora ele vai ficar com a prata. Beleza? Um exemplo muito clássico aí é o que? Neutralização. Neutralização, coisa que a gente já falou anteriormente aí. Vou deixar o link aqui, tá? Neutralização, a gente vai ter, ó, ácido mais base. Isso aqui é a mais importante que tem, né? Uma das, pelo menos, né? Que vai dar sal mais água. Sal mais água. Tá? Então, exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, H2SO4, o ácido sulfúrico, mais uma base, NaOH, que é hidróxido de sódio, vai formar um sal, tá vendo? Vai trocar de lugar aqui, ó, onde estava o sulfeto, aliás, sulfato, desculpa. O sulfato ligado com o hidrogênio que vira ácido, né? Ácido sulfúrico. O hidrogênio vai passar para lá, fica H2O.
certo? O hidrogênio vai para lá, vai juntar com esse OH. E o sódio que vem para cá, ó. Na2SO4, só que a gente tem que balancear, porque aqui é bivalente e aqui é monovalente. Então eu coloco um 2 aqui e um 2 lá. Coisa que a gente já viu também em balanceamento, tá? Em balanceamento a gente dá os detalhes sobre isso, eu já deixei o link aí. Ó, H2SO4, mais 2NaOH, que é o ácido sulfúrico. E aqui é o hidróxido de sódio. Vou abreviar. Hidróxido de sódio vai formar o que? Sulfato de sódio. Mais H2O que é água, né? Mais a água ali. Certo? Então, para você aí, ó, reações químicas, tá? Depois na sequência a gente vai passar aí a ordem de reatividade, tipo de coisa, a gente vai dar mais detalhes sobre isso aí, tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, compartilha geral. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novidades. Temos centenas de videoaulas aqui, além dos que a gente já tem, né? Muito material de qualidade para você, tá bom? Valeu, até mais!